Ô Vini, vamos começar com Minerva então. Você gosta da tese da Minerva? No ano o papel recua 14%. A nossa audiência está preocupada. Muita gente posicionada aí na ponta compradora em BIF3, Vini. Olha, Minerva é a nossa top pick do setor, entre JBS, Marfrig e BRF. Ela que tem um cenário assim, mais claro do que as suas outras concorrentes. Porque hoje a gente tem um ciclo positivo para o ciclo do gado, né, que ele acaba refletindo positivamente para os frigoríficos. Por quê? Porque o preço do gado, até quem ainda não tem muito conhecimento sobre o assunto, é interessante dar uma olhadinha no nosso relatório que a gente divulgou ontem sobre commodities, que é até um relatório grátis, qualquer um pode assinar, precisa só ter cadastro na plataforma do TC, e vai ser um relatório semanal, e ali a gente traz um panorama também sobre esse assunto. E lá vocês vão ver que o preço do boi gordo, ele caiu consideravelmente aí nos últimos tempos. Então, desde o final do ano passado, um pouquinho até antes ali, o preço do boi ele vem caindo lá dos R$300 por arroba, e hoje ele já chegou em torno de 200. Então, essas companhias aqui na América do Sul, né, a Operação América do Sul que a gente fala, principalmente a Operação Brasil, está tendo um ciclo do gado positivo para elas, que é o quê? Preço do animal, bastante disponibilidade de animais para abate, e por isso o preço ele está caindo consistentemente aí nos últimos tempos. Então, se o frigorífico ele consegue comprar, né, a principal matéria-prima, aí, né, vamos falar de custos, ele representa mais de 80% do custo total da companhia, o animal vivo, a gente está falando aí de conseguindo comprar animal mais barato, ele acaba conseguindo também ter uma margem melhor. Obviamente, ele vai vender um pouquinho mais barato também essa carne no mercado. Por isso que, né, você vai lá na gôndola do mercado e realmente o preço da carne baixou. Mas isso ele funciona com ciclos. Então, a gente está na fase de ciclo de baixa, tá? Então, por conta disso, vamos pegar o exemplo contrário. Quando o ciclo está ruim, né, para os frigoríficos, né, o preço ele vem aumentando, eles não conseguem repassar todo esse aumento. No ciclo de baixa, eles também aproveitam o momento para não repassar toda essa queda. Então, eles vão lá e conseguem ter uma margem um pouquinho melhor. Então, dado esse cenário América do Sul, a Minerva hoje é que tem a operação somente na América do Sul. Tem alguma coisinha na Austrália também, mas para generalizar aqui, ficar um pouquinho mais fácil, a Minerva é a única que tem a operação exclusivamente na América do Sul, tá? Então, hoje, com esse ciclo benéfico para a companhia, ela consegue extrair margens melhores, tá? E tirando isso também, entre as concorrentes, a Minerva é que tem a margem menos volátil entre elas. Se a gente comparar entre JBS, Marfrig e Minerva, né, quando a gente fala só de bovinos, a gente vai ver que ela tem uma margem ali bem estável, entre 8% e 10%, às vezes passa um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas mesmo num ciclo ruim, ela mantém uma margem boa, diferente das suas concorrentes, tá? Então, por isso, hoje a gente tem essa clareza de cenário que deve durar até o final de 2024 e começo de 2025. Quando a gente vai para a JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo, somente atrás da Nestlé. E quando a gente fala de proteínas, ela é disparada a maior empresa de proteína animal do mundo. Então, ela trabalha com tanto gado, quanto frango, quanto porco, tá? E ela tem operações em vários lugares do mundo. E lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ela está com o ciclo sendo negativo para elas. Então, a margem lá está mais baixa. Só que a operação lá nos Estados Unidos ela é bem maior do que a operação América do Sul, quando a gente fala de JBS. E com isso, a empresa ela acaba divulgando margens mais comprimidas, acaba aumentando um pouquinho a alavancagem dela. Então, são situações mais delicadas para a JBS. Mesmo quando a gente pega e compara só a operação JBS América do Sul, né, JBS Brasil, que eles chamam, com que na verdade a JBS só tem operação no Brasil, desculpa. Quando a gente compara a JBS Brasil com a operação América do Sul da Minerva, a gente vai ver que a margem da Minerva está mais que o dobro. Então, assim, ela está com um resultado bem melhor do que a JBS.
Pode ser que daqui 2, 3 trimestres a situação mude, mas hoje a situação é essa e os dados que a gente busca para fazer projeções, eles não estão tão positivos. Então, tanto no mercado interno aqui do Brasil, quanto para as exportações, a situação está um pouco nebulosa e tem que focar muito na China. Outro ponto que acabou de sair, né, na segunda-feira, se eu não estou enganado, que o preço de venda da exportação da carne para a China, ele acabou caindo. Ele estava em torno de $5 o quilo e caiu para uns 4,50, 4,60. Então esse é um ponto que também chama atenção. O volume está bom, mas o preço ele caiu um pouquinho. Então pode ser que a gente veja aí, né, no próximo trimestre uma margem um pouquinho mais comprimida do que aconteceu no segundo trimestre. Então deve ser mais por esse foco da questão das vendas para a China, que é o principal mercado consumidor da proteína produzida aqui no Brasil principalmente, que está pagando um pouquinho mais barato. Então, essa queda, depois que foi anunciado isso, a gente viu as ações das três, né? Marfrig, JBS e Minerva caírem um pouquinho mais forte. Então, o cenário mais geral que a gente tem para todas elas é esse no momento. Valeu, muito obrigado. Vinícius Steniski falando bastante sobre o JBS, também sobre o papel ordinário da Minerva BIF 3. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo de segunda a sexta-feira o almoço de negócios do meio-dia às 2 horas da tarde. Eu espero você.